Bora lá então, pessoal. Partiu o último exercício. Vamos fechar o Unicamp aqui 2019. Vem comigo. Leve em conta os dados mostrados no gráfico abaixo, referente à temperatura da água T em função da profundidade, conforme visto também lá no exercício 8. Considere um volume cilíndrico de água cuja base tem uma área, vou colocar aqui no cantinho, área de 2 metros ao quadrado. A face superior está na superfície a uma temperatura TA e na face inferior uma profundidade D a uma temperatura TB, como mostra a figura a seguir. Então, tenho TA, tenho TB, existe um fluxo de temperatura. Opa, Fourier, hein? Fourier, fluxo de temperatura. Esse D nada mais é do que a minha espessura. Na situação estacionária, nas proximidades da superfície, a temperatura da água decai linearmente em função de D, de forma que a taxa de transferência de calor por unidade de tempo, chamada de fluxo, por condução da face superior para a face inferior, é aproximadamente constante dada pela equação de Fourier. Ele disse que o fluxo de calor é K, constante, de condutividade térmica, área, variação de temperatura, TA menos TB, dividido por D, que é a minha espessura, Fourier, galera. Ele deu o valor de K, ele diz que K vale 0,6 watts potência por metro grau Celsius. É a condutividade térmica da água. Assim, a razão, ele quer saber a razão, TA menos TB por D é constante para todos os pontos da região de queda linear de temperatura da água mostrados no gráfico representado. Utilizando as temperaturas da água na superfície e na profundidade D do gráfico e a fórmula fornecida, conclui-se que na região de queda linear de temperatura da água, em função de D, φ é igual a quanto? Então ele quer calcular o fluxo. Calcule o fluxo, meninos e meninas. Ctrl C, Ctrl V. Só fazer K vezes A vezes variação de temperatura e divide pela espessura D. Tudo foi fornecido. Tá? Bom, vamos lá. Eu só tenho que pegar os pontos, considerando tudo linear, então considerando nessa região aqui, tá? Considerando a região linear, que ele falou que esse fluxo é linear, então tem que pegar nesses pontos. Eu vou pegar um ponto mais preciso. Eu posso pegar, por exemplo, o ponto a 2 metros de profundidade, que eu tenho uma alta precisão, porque eu sei que a 2 metros eu tenho 19,25. E eu sei que a 0 metros eu tenho 19,30. Ou seja, pegando esses dois pontos, esses dois parâmetros, nós podemos considerar um TA, que é a temperatura, vou considerar ela como temperatura final, né? De 19,3. Vou considerar um TB de 19,25 se considerarmos uma profundidade de 2 metros, galera. Ou seja, a superfície da água, 0 metros. A 2 metros é o meu TB. Então, pegando esse parâmetro, eu poderia pegar outro parâmetro, mas tem que ser sempre nesses pontos lineares, tá bom? Eu poderia ter pego o ponto de 3 metros, mas eu não tenho tanta precisão na temperatura. Então, por isso que eu peguei o ponto 0 e o ponto 2, como se fosse aqui o ponto A e aqui o ponto B. Então, sabendo-se disso, tomando isso como parâmetro, nós temos um φ igual a K, 0,6. Área, toma cuidado, é metro quadrado. Posso testar em metro quadrado? Pode, ó o K está em metro. 2. TA menos TB, que é a minha variação de temperatura, 19,3 menos 19,25, eu tenho uma diferença de temperatura de 0,05 graus Celsius. Está em graus Celsius, então tá beleza. 0,05. Todo mundo dividido pela espessura E ou D,
E usando a equação fornecida, a espessura é de 2 metros a partir dos pontos que nós consideramos. Então, eu coloco 2, o valor da espessura D. Fazendo essa continha, é simples. Ó, 2 com 2 vai embora. 0,6 vezes 0,05 é a mesma coisa de fazer 6 vezes 5, 30. Conta 3 casas decimais. Nós encontramos 0,03. O que? Watts, eu sei que é watts, porque eu estou usando a constante e a constante está em watts. 0,03 watts, opção A. Aí acabou a prova. Valeu!